Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Houve festa no inferno quando Jesus morreu? Desde criança eu ouço dizer que quando Jesus morreu, houve festa no inferno. E daí Jesus desceu até lá e tomou as chaves do inferno e da morte, que estava com Satanás. E alguns até dizem que quando Jesus desceu até lá, quando os demônios estavam em festa, Jesus desceu e os demônios correram, e só ficou Satanás e Jesus. Então Jesus pisou na cabeça do diabo e tomou a chave da morte e do inferno, que estava de posse do diabo. Mas isso tudo é mais falso que a história do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo disse: para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Somente o que está escrito. Não podemos crer em coisa que não existe na Bíblia. Acreditar em coisas que a Bíblia não diz é algo com base no argumento do silêncio. É o mito cristão. É ir contra a própria Bíblia. E nesse vídeo aqui eu vou provar que não existe nenhuma possibilidade do diabo ter feito festa com a morte de Jesus. Não teria nenhum cabimento isso. Não haveria motivo para isso. O diabo nunca teve a chave do inferno. Ou seja, o diabo não manda nem na sua própria casa. Quem manda no inferno é Deus, pois foi Deus quem fez o inferno para Satanás e seus anjos. Apocalipse 12, do verso 1 ao 3, lá diz que no reino milenar, quando for iniciar, João diz que viu descer um anjo com a chave do abismo e uma cadeia na mão. Ele prendeu o diabo e amarrou por 1000 anos. Ou seja, Satanás ficará preso no inferno por 1000 anos. E apenas um anjo veio do céu, mandado por Deus, com a chave do abismo e prendeu o diabo. Chave ali é autoridade, poder, domínio. Em Mateus 25, 41, Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, quem fez o inferno foi Deus. Deus fez o inferno como lugar de punição para Satanás e seus anjos. Mas quem viver no pecado vai sofrer a mesma pena que o diabo. Em Apocalipse 1 e verso 18, Jesus disse que tem as chaves da morte e do inferno. Tem, ele disse que tem, eu tenho. E ele não disse que a partir de agora eu tenho. Negativo. Jesus sempre teve. Chave é domínio, controle, né? É uma figura de linguagem, não é literal. É controle, domínio, como um porteiro. Um porteiro de um condomínio ou de uma empresa, ele tem todas as chaves com ele. Quando alguém vai para algum lugar, tem que pedir a chave para ele. Ele tem o domínio, o controle, está tudo na mão dele. Jesus está no controle da morte e do inferno, em tudo. Satanás só tem poder para fazer o que Deus permite. E também seria estranho Satanás comemorar a sua própria derrota. Satanás foi derrotado na cruz. Eu creio que ninguém nunca deve ter visto um time de futebol comemorar a sua derrota. Pense bem, imaginou a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele vai disputar a final e ele perde a final, justamente a final da Copa do Mundo, e depois faz uma festa para comemorar. Imaginou comemorar a própria derrota? É estranho. Uma pessoa reprovar no vestibular e fazer uma festa para comemorar, né? Não tem lógica, né? E outros vão mais além. Dizem que antes da morte de Cristo, o inferno ficava na divisa com o paraíso, se baseando na parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro e o pai Abraão
viam o rico no inferno e vice-versa. E o rico conversava com o pai Abraão. Havia apenas um abismo que separava o paraíso do céu. E então Jesus, depois que morreu, ele desceu até o inferno, tomou as chaves da morte do inferno e levou os salvos para o paraíso. Aqueles que estavam lá embaixo, os levou para o paraíso. Não existe nenhuma referência bíblica para isso. O que existe é um erro grave de interpretação de Efésios 4 e verso 8, que não tem nada a ver com isso. Eles interpretam mal essa passagem. Veja na tua tela. Lá diz assim: Paulo diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Na verdade, esse verso é uma alusão ou referência ao Salmo 68, verso 18, onde descreve a vitória de Israel e o governo em Jerusalém. E também é uma pré-figura de Cristo, onde Cristo venceu, subiu ao céu e reina como cabeça da igreja. Veja que Paulo disse, pelo que diz, se referindo que essas palavras não foi dele, foi do Salmo 68, verso 18. Então, até mesmo alguns teólogos que já vi, eles usam esse versículo para dar base à parábola do rico e Lázaro, para dizer que quando Jesus subiu, ele levou as pessoas salvas que estavam naquele lugar. É uma péssima interpretação. E eu já vi bons teólogos falando isso. Imagine uma pessoa morria salva. Quando chegava lá no paraíso, tinha uma valeta e do outro lado do valetão ele via a pessoa sofrendo. É algo estranho. O céu é um lugar de descanso. Imaginou? Não tem cabimento. Não existe referência bíblica para isso. A Bíblia nunca falou isso. Satanás foi derrotado na cruz. Lá ele sofreu a sua primeira derrota quando Jesus ressuscitou. Ele é um ser derrotado para o salvo, mas para o perdido ele ainda é o enganador. Ele engana todo mundo. E ele leva os perdidos para o inferno. Sua derrota final vai ser em Apocalipse 20, verso 10, que lá diz, no final do reino milenar, Satanás será lançado no lago de fogo e ali sofrerá a derrota final. A sua primeira derrota foi a morte de Cristo. E a derrota final será após o reino milenar, onde será lançado definitivamente no lago de fogo. Então seria estranho Satanás fazer uma festa para comemorar sua derrota. Não teria cabimento isso. Satanás sempre lutou para atrapalhar e impedir o plano da redenção humana. Quando o evangelho foi pregado pela primeira vez em Gênesis 13, verso 15, lá diz que o diabo ia ferir Jesus ao morrer na cruz. Quando diz, e tu ferirá o calcanhar. O diabo ia ferir Jesus quando morresse na cruz. Mas Jesus depois iria ferir a cabeça do diabo. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É o conflito entre os seguidores de Cristo e os seguidores do diabo. A partir daí começou a luta de Satanás para impedir que nascesse o Salvador, Jesus Cristo. E veja que Faraó mandou matar todo menino. Ele foi usado pelo diabo para matar Moisés. Mas Deus interviu e poupou Moisés. Deus livrou Moisés da morte, pois Moisés foi o escolhido de Deus para prosseguir no plano da terra prometida, de onde viria Cristo. Cristo viria de Israel. E Moisés foi o escolhido para conduzir o povo à terra, conquistar a terra de onde viria o Salvador do mundo. E depois Satanás usou Herodes para matar todo menino. E Jesus morreria também. Mas Deus interviu novamente e livrou Cristo da morte. Esta é a batalha do bem e do mal, Satanás e seus seguidores, contra Deus,
contra Cristo e seus seguidores. Então a história que houve festa no céu não passa de uma história mesmo, né? Pois, como eu disse, não haveria cabimento. Primeiro, porque lugar nenhum da Bíblia diz isso. Primeiro lugar. E segundo, Satanás fazer uma festa para comemorar a sua derrota não teria cabimento. É isso aí então. Se gostou, dá um joinha, que não custa nada, para ajudar a divulgar o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.